do Espírito. Bom dia, caros ouvintes da Rádio Guarujá, 1420 AM, Florianópolis, Santa Catarina. Hoje, em comemoração aos 162 anos de lançamento do primeiro livro dos Espíritos, elaborado pelo nosso irmão Allan Kardec, temos a honra de receber mais uma vez a nossa irmã Elizabeth de Paula, que é a coordenadora do nosso Departamento de Estudos Continuado da Doutrina Espírita. Seja bem-vinda, minha irmã, a palavra é sua. Obrigada. Bom dia, amigos ouvintes da Rádio Guarujá. Nós estamos aqui hoje para conversarmos sobre o aniversário do Livro dos Espíritos, onde se comemora 162 anos no dia 18 de abril. E nós gostaríamos de falar um pouquinho sobre Allan Kardec. O nome verdadeiro de Allan Kardec era Hippolyte Léon Denis Rivail. Ele nasceu em Lyon, na França, 3 de outubro de 1804, e com 10 anos de idade ele foi estudar na Suíça com o mestre Pestalozzi. E lá ele se formou um excelente pedagogo e era muito conhecido por sua cultura, pelas gramáticas que ele fazia e no meio do ensino da França. Então, como um renomado pedagogo, ele foi convidado a participar de um fenômeno que estava acontecendo na França naquela época, que era o fenômeno das mesas girantes. Ele foi convidado a participar de uma dessas sessões. Kardec já era um grande estudioso do magnetismo e nessas sessões ele percebeu que existia algo além, algo mais, que merecia ser estudado, que merecia ser tomado conhecimento mais profundo. Então ele começou a estudar e recebeu muitas mensagens. E ele fazia pergunta e os espíritos respondiam, e os próprios espíritos se manifestaram e disseram que eles eram espíritos, porque até então eles não sabiam que eram os espíritos que estavam conversando com eles. E que as pessoas que possibilitavam essa comunicação eram os médiuns. E aí ele começou a estudar muito profundamente os fenômenos e começou a receber de todas as partes do mundo mensagens dessas comunicações espirituais. E ele sempre teve por princípio a universalidade dos conhecimentos. O que é que isso significava? Ele pesquisava um assunto e verificava que as respostas dos espíritos vindas de várias partes do mundo, através de médiuns diferentes, ele obtinha a mesma resposta. Então, ele começou a fazer um corpo doutrinário a pedido dos espíritos. Tudo foi por participação dos espíritos. Foram os espíritos que se manifestaram, que mandaram ele estudar, que mandaram ele fazer todo esse processo de estudo aprofundado, e foi o que ele fez. A 18 de abril de 1857, ele edita então o Livro dos Espíritos. Traz, fundando assim a doutrina espírita. E o Livro dos Espíritos é a primeira das obras básicas. As obras básicas são o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, o Céu e o Inferno. E depois que ele faleceu, os amigos fizeram as obras póstumas, que são mensagens que ele recebeu, rascunhos dele. Mas essa primeira obra, o Livro dos Espíritos, ela é considerada a obra mais completa, que abrange todas as outras obras. Ele tem uma introdução, este livro, com 17 itens. E essa introdução, ela traz um resumo da doutrina.
ela traz também todo o desenvolvimento do pensamento, do raciocínio. Kardec, ele nos ensina a raciocinar, ele nos ensina a refletir. Ele não dá as respostas prontas, ele nos faz pensar junto com ele. Por isso ele era considerado um grande pedagogo. E ele então dividiu esse Livro dos Espíritos em 4 partes. A primeira parte vai falar das causas primárias, vai falar sobre Deus, vai falar sobre a criação, sobre os elementos gerais do universo, sobre espírito, matéria, princípio vital. Então, nessa primeira parte, ele nos dá uma ideia muito interessante de toda essa criação, de como isso aconteceu, nos preparando posteriormente para o livro A Gênese. Bastante interessante nós estudarmos como é que é esse Deus que os Espíritos nos ensinaram. Não é um Deus diferente, eles apenas nos ensinaram a refletir melhor sobre Deus, a entender melhor a sua justiça divina, a perceber as suas leis. E na segunda parte do Livro dos Espíritos vai tratar do mundo dos espíritos. Ali então vai falar como é o mundo espiritual, como é que se dá a encarnação dos espíritos, a desencarnação dos espíritos, a reencarnação dos espíritos, a intervenção dos espíritos na vida corpórea. Tudo isso ele vai falar ali na segunda parte do Livro dos Espíritos. Na terceira parte, das leis morais, ele vai nos ensinar o caminho do dever. Então ele elenca 12 leis morais que nos ajudam a entender como seguir esse caminho. E na quarta parte vai falar sobre as esperanças e consolações que nos fazem entender a justiça divina e aceitá-la com resignação, porque somente com resignação nós conseguiremos suportar todos os percalços que a vida muitas vezes nos traz. Então, de uma forma geral, o Livro dos Espíritos, ele nos ensina os princípios da doutrina. E se nós queremos conhecer realmente a doutrina espírita, nós precisamos estudar o Livro dos Espíritos. Não tem como conhecer a doutrina espírita ou se dizer espírita sem conhecer o Livro dos Espíritos. E é isso que a gente dá prioridade nos nossos grupos de estudo, também na evangelização da infância e da juventude. E toda casa espírita precisa estudar o Livro dos Espíritos. E nós, individualmente, precisaremos estudar esse livro para o resto de nossas vidas. Não tem como, porque cada vez que a gente lê, cada vez que a gente estuda, nós vamos percebendo coisas novas, nós vamos entendendo com outra cabeça, com mais maturidade. Não é, Alexandre? É só recordando, a primeira parte, você falou do livro A Gênese, a segunda seria do Livro dos Médiuns, a terceira deu origem ao livro Evangelho segundo o Espiritismo e a quarta ao livro Céu e Inferno. Você gostaria ainda de trazer mais uma mensagem final? Meu irmão, guarda a certeza de que a mundana ciência é muito, mas não é tudo, na paz de nossa existência. Tua razão ainda é humana, falível e pequenina. A fé, porém, é um clarão da consciência divina. A lição do Espiritismo é um grande manancial, onde as águas da verdade são claras como cristal. O método mais sublime de toda doutrinação é aquele que acende a luz do altar de teu coração. Não te esqueças, meu amigo, nossa comunicação constitui a renascença do pensamento cristão. Muito obrigada. Muito obrigados a todos e até o próximo sábado. Na Era do Espírito.